Nájila, 16 de junho de 2020. Reencarnação, Instituto a serviço da evolução do espírito. Antes de iniciar nosso momento de hoje, eu gostaria de ler um trecho que está na primeira epístola aos Coríntios, está no 15, versículos de 35 a 44. Mas, como se há de dar a ressurreição? Dirá alguém, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Louco, o que tu semeias não toma vida, se primeiro não morre. E quando tu semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas um simples grão, como por exemplo, de trigo ou de qualquer outra coisa. Porém, Deus concede-lhe o corpo que há de formar, a cada uma das sementes o seu próprio corpo. Nem toda a carne nem toda a carne a mesma carne, mas uma certamente é a carne dos homens, e a outra a dos animais, uma a das aves, a outra a dos peixes. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, a outra dos terrestres. Uma é a claridade do sol, a outra a claridade da lua, a outra a claridade das estrelas. E ainda há diferença de estrela para estrela na claridade. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corruptível, ressuscitará o incorruptível. Semeia-se na ignomínia, ressuscitará glorioso o espírito. Semeia-se inerte o corpo, ressuscitará o robusto é o espírito. Semeado um corpo animal, ressuscitará um corpo espiritual, que haverá de formar novo corpo. Lindo, né? Então nós começaríamos hoje já fazendo a seguinte reflexão. Estamos reencarnados na Terra, trabalhando em todos os sentidos, buscando conhecimento e sabedoria. Desencarnaremos, continuaremos no espaço como espíritos desencarnados, trabalhando, buscando, continuaremos buscando conhecimento e sabedoria. Essa busca vai se dar sempre através do trabalho e, portanto, ao custo da prestação de serviços a nós mesmos e, por sermos seres de interação, ao custo da prestação de serviços à humanidade, a prestação de serviços ao meio ambiente e, portanto, ao planeta Terra. Deus, que é pura energia, que é exemplo de paternidade plena, fonte geradora de tudo que existe, inteligência, sabedoria, bondades supremas, não se ocupa de punir ninguém, de castigar, de enviar-nos empurrando-nos para cá ou para acolá. Simplesmente nos permite que, à luz da nossa liberdade de ser, nossa liberdade de viver, portanto de agir, que é o nosso livre-arbítrio, Ele vai nos permitindo novos instantes para vivermos, inclusive os desdobramentos, que são as consequências de nossos atos, e irmos aprendendo não só com o trabalhar, com o experienciar, com o pensar, o sentir, o conceber, o perceber, mas aprender também com os frutos dos nossos produtos mediúnicos, que é o nosso trabalho. Ele vai nos permitindo viver as consequências de nossos atos, e nessas consequências de umas e fundações de outros, vamos aprendendo. Vai nos permitindo viver os produtos nossos e dos demais, mas sempre à luz do presente, onde nos é possível fazer o novo, com o acervo que nós trazemos. Nesse fazer o novo,
Ele não está de maneira alguma nessa oportunidade que Ele nos concede de fazer o novo. De maneira alguma Ele está nos propondo refazer o velho. Nós temos que ter esse cuidado, porque a tendência do homem é imaginar que Deus permite a nós fazermos em cima do velho. Não, é com o acervo que trazemos, ir colocando elementos novos, nos auto-atualizarmos, nos renovarmos, e nessa renovação, nesse homem novo, nós trazemos o novo novíssimo, que é o presente do presente, mas o presente do futuro que está próximo aí, é o futuro que já está chegando, nos qualificando para o futuro que ainda não está chegando, mas que nós já o visitamos, nós já o traçamos. Nós temos que ter cuidado porque percebemos que há uma tendência muito grande de imaginar que Deus nos permite pôr retalho novo no homem velho. É um retalhinho de tecido novo, bonito, num conjunto amarelecido, esgotado, um conjunto podre. Não, Ele nos permite renovação integral. Deus nos permite renovação integral. Concede-nos condições de, com nossas vibrações atuais, nos enxergarmos no momento em que estamos vivendo, à luz de um novo tempo, comungando pensamentos, ideias, atitudes e ações com outros espíritos encarnados e desencarnados que colaboram com a nossa renovação, e irmos no processo de autoatualização, fazendo o novo emergir sempre, o novo se materializar sempre. É Cristo nos dizendo numa parábola que para alcançar o reino dos céus, o homem tem de nascer de novo. Me lembro que nessa colocação, Nicodemos, que estava com ele no momento, pergunta a ele: mas como pode um homem nascer sendo velho? Por acaso pode ele entrar no ventre de sua mãe e renascer? E Jesus simplesmente lhe responde: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Ele não tem que entrar fisicamente em espaço nenhum para renascer, basta que ele entre no próprio espaço dele. É o espírito entrando no seu espaço, pesquisando, avaliando, alcançando suas jazidas interiores e nascendo para um novo momento. O céu a que Cristo se refere e que está aqui agora vai dependendo da nossa capacidade de autoatualização à luz de um processo de evangelização que não é teórico, é na prática. É claro que a teoria acompanha a prática, ela embasa a prática, mas as duas têm que caminhar juntas. Nesse processo de enxergar essa orientação tão fantástica do nosso mestre, nós somos capazes de rever os conceitos que temos, quem sabe recebido, inclusive através de mensagens que nos chegam acerca da reencarnação, e verificarmos que ela não é para pagar pecados de outras encarnações. Nós, espíritas do século XXI, nem usaríamos o termo pecados de outras vidas, porque nós já sabemos que a vida é uma só, é um contínuo processo de evolução em que ora nós estamos aprendendo, trabalhando, evoluindo encarnados, ora estamos aprendendo, trabalhando, evoluindo desencarnados, mas a vida, enfim, um contínuo. Estamos aqui encarnados hoje, por exemplo, num momento de pandemia em que nós podemos aprender em todos os sentidos, com todas as experiências que ela nos permite vivenciar. Me entristece receber algumas mensagens que coloca a nós todos como infratores do passado e coloca Deus como um juiz
que está com uma palmatória na mão, pronto para nos julgar e arremeter palmadas com essa palmatória a cada um de nós através do processo da reencarnação, quando na verdade não é isso. Nós estamos neste momento num maravilhoso processo de reavaliação, de reposicionamento, de novos conceitos e de, com isso tudo, traçar novas práticas de vida para todos nós. Eu daria assim uns pouquíssimos exemplos onde nós já nos centramos no quanto nós temos a aprender com essa pandemia. A experiência, por exemplo, dentre esses exemplos, a experiência de permanecer mais tempo em casa. Nós havíamos embarcado no sistema materialista que, com todos os seus chamamentos, vai convidando a cada um a sair mais de casa, a sair de casa, porque saindo de casa essa pessoa gasta mais e se beneficia mais do que está construído por aí afora. E em casa ela vai aprendendo a inclusive avaliar o que ela já tem, enxergar seus guarda-roupas, suas gavetas, seus armários, sua casa, seu mobiliário e ver o quanto ela já tem de elementos, né, que são necessários para ela viver, enxerga o que é desnecessário, repassa aquilo para quem efetivamente precisa. Já é um passo muito importante na caminhada da humanidade no século XXI. Um outro exemplo é ela está nos concedendo a experiência de conviver mais tempo com os que escolhemos efetivamente para o nosso convívio, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos tutelados, avaliar como estava o nosso relacionamento com eles, avaliar como estavam nossas linguagens, perceber que com essas linguagens não dá para a gente passar mais horas, e uma linguagem que não dá para a gente passar mais horas com ela é porque ela está ruim, porque a linguagem boa nós conseguimos passar todo o tempo que for necessário. Aí isso já vai nos levando a fazer avaliações, transformações. A experiência, por exemplo, de moderar gastos. Até então, mesmo com a teoria da incerteza embasando a nossa caminhada, nós ainda, quem sabe, nos metíamos a um pouco de certeza e sem previsibilidade, mas fazendo uma previsão muito à moda do linear, do pensamento linear, nós íamos gastando. A pandemia nos colocou para efetivamente enxergar a incerteza. Nós não sabemos como o planeta vai ficar após esse momento e, por não sabermos, nós avaliaremos mais o que gastar. Avaliaremos que não estamos em casa para gastar na internet comprando. Nós temos que preservar um pouco de dinheiro para, na hora que a pandemia passar, nós termos uma reserva que nos sustente até nós de volta a equilibrarmos nossas finanças. Por exemplo, e diria que é o exemplo mais forte, é a pandemia ter nos colocado para aperfeiçoar nossa capacidade de prece, nossa capacidade de meditação, de reflexão e o cálculo dos passos que devemos dar. Que passos devo dar neste momento? Para onde? Para quê? Por quê? Calcular nossos passos. Só aí nós já vemos o quanto ela é rica em transformação espiritual. Nós espíritas vínhamos falando há mais tempo em a Terra mudar a humanidade, não é a Terra, a humanidade mudar alguns conceitos essenciais, inclusive para a preservação planetária. Nós vínhamos falando em regeneração, agora chegou a hora da prática. O espírita de hoje tem que sair da falácia para a prática. Falar em regeneração é fácil, falar em regeneração planetária é fácil. Nosso trunfo está em nós sermos efetivos regeneradores de nós mesmos. Nós somos uma usina de regeneração. O tempo todo nossas células generam-se, ou seja, nascem
novas células para substituir as velhas que estão morrendo. O tempo todo tem que gerar fundar novos atos mediúnicos no âmago do nosso ser, para fundarmos pensamentos novos, ideias novas, práticas novas, atitudes novas, ações novas, que sejam realmente regeneradoras. Regeneração planetária não é algo que vai ocorrer no outro, ela ocorre primeiro em nós, e num processo de dissipar vibrações de regeneração, nós vamos colaborando com cada irmão nosso para que ele seja efetivamente um agente da regeneração, mas parte de cada um de nós. É tempo de aproveitarmos, inclusive aproveitarmos esse momento para os aprendizados que esse irmão coronavírus, um ser tão pequeno aos olhos do corpo material e tão grande aos olhos do espírito, que queira a grandiosidade, que faz com que esses espíritos que foram capazes de conceber, de perceber, de vivenciar melhor o momento com esse irmão tão pequeno e invisível que é o irmão coronavírus, passar a enxergar melhor a natureza que nos cerca, enxergar melhor o invisível que está aí acontecendo nos âmbitos do bem, nos âmbitos da melhor qualidade de vida, para que sejamos promotores de novos momentos. É a oportunidade de crescimento espiritual para fazermos uma ótima produtividade nesta encarnação que estamos vivendo e nos libertarmos de geração de pensamentos, de hábitos, de comportamentos que poderão comprometer futuros momentos nossos, no sentido do melhor equilíbrio, no sentido de podermos fazer encarnações futuras mais engrandecedoras a nós e a todos. Esse irmão realmente veio para nos transformar. Na medida em que nós vamos observando melhor a doutrina dos espíritos, estudando melhor, e não ficarmos escravos apenas de romances espíritas, sermos estudiosos, leitores dos romances, estudiosos das obras básicas, estudiosos das obras subsidiárias, estudiosos de nossas áreas de qualificação de ciência, que cada um abraçou a sua, um abraçou a área da culinária, o outro abraçou gastronomia, o outro abraçou a física, o outro a química, o outro laboratório, o outro é comerciante, o outro é gari, ele limpa as ruas, são áreas extremamente científicas, todas elas. A outra abraçou a ciência de lavar roupas, a outra é a ciência de limpar ambientes domésticos para as famílias que ali utilizam daquele espaço. Na medida que nós espíritas, em qualquer área de ciência que estivermos, formos dedicados trabalhadores dessas áreas, avaliarmos Deus como Pai, como suprema bondade, inteligência e justiça, nós aproveitaremos a oportunidade de crescimento através de semeaduras, seja que semeador for, e seja que terreno formos, nós seremos semeados por esse semeador, seja ele o coronavírus, seja um outro semeador, seja um espírito extremamente esclarecido que venha nos semear, para, com nossos tratos e cuidados, a capacidade de aprender, de nos transformar, fazermos mudanças de comportamento, fazermos superação, fazermos, enfim, autotranscendência. O momento é para isto. Estejamos, irmãos, unidos, estejamos amorosos trabalhadores do bem, otimistas e esperançosos. Sejamos comedidos, saibamos que, mesmo com pandemia, se formos humildes trabalhadores do bem e formos humildes servidores do que está aí para nos servir, que nós não sejamos
aquela pessoa que se serve com mais do que ela necessita, nós geraremos recursos para a nossa sobrevivência com dignidade e com decência, e eu diria com alegria e com muita satisfação de viver. É momento de avaliarmos o que nos mantemos pensando, o que nos mantemos idealizando, o que falamos e o que repassamos. Repassemos apenas aquilo que seja efetivamente o bem, que signifique o bem para ressignificar a vida de irmãos nossos que necessitam. Tudo vai passar, mas depende apenas de nós sairmos fortalecidos no entendimento, na compreensão, na fé, na esperança, no espírito e na prática da caridade, sairmos melhores administradores de todos os erários que Deus nos concede. Tenhamos o máximo de pensamento analítico para avaliar os fatos, os fenômenos, os acontecimentos ocorrentes, para que possam ser recorrentes os melhores acontecimentos e nós consigamos efetivamente administrar os acontecimentos que não sejam tão agradáveis, para que eles não tenham recorrência nos nossos meios. Permaneçamos em Deus, à luz dos evangelhos de Jesus Cristo, orientados por Deus, por Jesus Cristo e por todos os espíritos na ordem do bem. Todos os espíritos, sejam eles aqueles que nós, com nosso olhar de julgamento, julguemos muito pouco evoluídos, nós temos o que aprender com todos eles, porque senão eles não estariam no nosso convívio, nós não faríamos sintonia nenhuma para que eles estivessem em processo de atuação junto a nós. Aquele espírito que ainda não alcançou bondade, nos semeia que temos que ser bons. Aquele que não alcançou honestidade, nos semeia a cautela. Aquele que não alcançou o sentido do trabalho, nos semeia sermos trabalhadores para não nos igualarmos a ele e inclusive podermos atendê-lo em necessidades básicas, que por ele não ser um efetivo trabalhador, ele poderá entrar em profundo grau de miserabilidade, até mesmo para a alimentação material aqui da terra, além da alimentação espiritual. Estejamos unidos e até a próxima quarta. Muito obrigada pelos encontros e muito obrigada por fazermos parte da humanidade neste momento, por estarmos juntos. Estejamos, além de juntos, unidos.